Fala aí, beleza? Aqui quem fala é o Tio René e bora lá trocar uma ideia sobre Devil May Cry Pico Combat. Dessa vez a gente vai analisar Al Dante e Demon Hunter. Esse aqui é o personagem mais básico do jogo. Todo mundo deve ter esse personagem em rankings mais altos, próximos ali do EX ou em EX, né, se você já joga um pouco mais. E é um personagem muito interessante e um excelente suporte. Então bora dar uma olhada. Como a gente vê aqui, a natureza do personagem é do tipo físico, de suporte e é um personagem causador de debuff, tá? No rank B, nos últimos hits dos ataques básicos dele, seja no ar ou no chão, ele ganha 20 de mana e se você estiver num combo de S ou acima, você ganha 6, né? Totalizando aí 26. Aqui no rank A já é bem interessante, porque quando o personagem está no banco de reserva, ele recupera 25 de MP por segundo, ou seja, é bem mais eficiente do que se estivesse batendo ali no quesito de recuperação de mana, tá? Aqui no rank S, quando o personagem está ultado e utiliza a Style Skill dele, ele ocasiona ali penetração inimigo de 20% de dano físico. Somado à Style Skill dele, que causa 10%, né? Então fica 10 mais 20, 30%. A duração do debuff é de 16 segundos, tá? E aqui já a forma final desse debuff. Aqui no S+, quando a gente faz um QT, ou seja, troca ativa do personagem, né? Ele vai ganhar 90 de mana e vai aumentar o dano da habilidade, que tem o nome de Grand Slam, em 45%. Aqui no SS já fica interessante porque o QT dele passa a dar um debuff no inimigo que amplifica o dano físico em 20%, tem duração também de 16 segundos, tá? Nos próximos ranks a gente vai ter uma melhora aqui nessa habilidade, tá? Aqui no SS Plus em mais 5%. Aqui no rank SSS, o personagem quando está ultado aumenta a defesa dele em 20%, ou seja, ele fica mais tancudo e aumenta a chance de crítico dele em 60%. Aqui no SSS Plus é a forma final do QT dele, quando você faz uso dele você debuffa o inimigo em dano físico em 30%, dura 16 segundos também. E aqui no EX, quando o personagem está ultado, ele amplifica o dano físico dele lá em 70%, tá? Então como é que funciona aqui o Dante, né? A gente vê que ele funciona muito bem estando no banco de reserva, porque ele vai estar recuperando ali a sua mana. E ele funciona muito bem ocasionando a sua QTE e depois ultando e dando estocada. Então resulta aí em 60% de debuff físico que esse personagem ocasiona no seu inimigo, tá? Aqui eu tenho que pedir uma desculpa, tá, a vocês, porque a princípio eu achava que esse personagem só debuffava o inimigo em 30%. Mas ao reestudar o personagem aqui para estar trazendo esse vídeo para vocês, eu percebi que eu estava vacilando, né? Eu achava que esses 30% da QT dele fosse só para ele, né? Mas porém não é. É no inimigo e fica preso ali no inimigo por 16 segundos, então seu atacante vai fazer uso disso depois que fizer a troca, tá? Agora vamos ver o que ativa essa QT do personagem, tá? Bom, a QT desse personagem são nas seguintes condições. Quando o inimigo é imobilizado, só tem um personagem que ocasiona imobilização aqui no jogo, até o momento, tá? Que é o Devil Crusher. Quando um inimigo é eliminado por outro do tipo físico também. Quando é atingido por soltura, eu não entendi como é que funciona essa condição. Se alguém entendeu, deixe escrito aí nos comentários para agregar. E quando o inimigo tiver seu escudo quebrado. Isso tudo vai fazer com que o portrait lá do personagem, o íconezinho dele, fique brilhando e aí sim a gente clica lá e vai fazer o QT, que tem essa animação que a gente está vendo aí na mini telinha, beleza? Então bora lá para um exemplo prático do personagem. Primeiramente vamos startar aqui com o Devil Crusher. A Style Skill dele vai gerar imobilização. Imobilização ativa o QT do Dante. O QT do Dante vai gerar um debuff ali no inimigo de 30% de dano físico. Depois eu vou estar utilizando a Style Skill dele. A Style Skill dele vai estar ativando a QTE do meu Legendary Ronin, além de estar gerando também um enfraquecimento no inimigo. Essa seria a rotatividade do personagem. Lembrando que quando ele está ali no banco de reserva, a mana dele fica sendo regenerada, tá? Assim ele vai carregando o ultimate dele.
Depois que o Legendary Ronin já estiver com o seu ultimate pronto, aí a gente vai começar tudo de novo. Vou utilizar a Style Skill do Devil Crush, isso vai ativar o QT do Dante. O Dante entra com QT, depois já ulta e dá a estocada, isso já vai gerar todos os debuffs possíveis. Vai subir o buff da Niva também, no meu caso que estou com o deck dele, e depois eu vou finalizar com o Legendary Ronin utilizando o ult dele. Então assim a gente vai ter 60% de debuff do Dante mais 70% da Niva. É muita coisa para o nosso Legendary Ronin. Bora ver isso agora na prática. Então é isso sobre o personagem, tá? Considerando que sua natureza é de suporte, ou seja, ele é um sidekicker, ele vai servir ali ao causador de dano no nosso time, né? E a gente quer amplificar o dano do nosso causador, porque ele sim é especializado em causar dano, tá? Então a gente faz esse combo todo maluco para a gente conseguir dar o maior possível para o nosso causador de dano. E o Dante é excelente nisso, né? Porque ele vai estar amplificando ali o dano em 60%. E se você estiver com o deck da Niva, mais 70% ali da Niva, tá? Falando em decks, tá? Minha sugestão de uso para ele é o da Niva, é o que eu utilizo, mas você pode estar utilizando o do Beowulf também nele, desde que a Niva esteja no seu outro personagem também. A Niva é o deck mais importante de suporte, porque ela amplifica muito o dano, beleza? Caso você não tenha um Legendary Ronin no seu time, ou seja, você não tem um personagem que é especializado em causar dano, né? Aí sim pode mudar algumas questões aqui em relação a gameplay com o Demon Hunter, tá? Você pode explorar mais do personagem estando ultado ali, porque a gente viu que quando ele está ultado ele ganha 70% de dano físico, tá? E o deck que a gente pode estar utilizando nele, ao invés de estar utilizando o daqui da Niva, por exemplo, a gente pode estar utilizando o deck do Phantom, né? Porque o deck do Phantom, quando a gente ocasiona sangramento, a gente aumenta a nossa taxa e dano crítico em 20%. Então, como o Dante ele é causador de sangramento também, ele pode estar utilizando disso, beleza? Lembrando que isso seria só uma sugestão de plano B para o personagem, caso você não tenha o causador de dano, tá? A principal função desse personagem aqui é ser um sidekicker, então ele vai amplificar o dano ali do seu atacante, beleza? Sugestão de time aqui para o Dante, né, que a gente utilize a ele. O Legendary Ronin sempre tem que estar lá no lugar, né? E o terceiro personagem seria o Devil Crush. Esse time roda muito bem, funciona muito bem também, tá? Outra sugestão de time seria substituir ao Devil Crush pelo Charismatic Alive, porque ele amplifica bastante o dano ali do time, beleza? Então é isso, galera. Na minha opinião, esse personagem é simplesmente excelente. Ele é muito rápido, dinâmico, gosto muito da gameplay dele, é uma gameplay fluida, ele não é um personagem travadão, bugadão, que demora muito nas animações das suas habilidades. Não, ele é rápido, eficiente e simples. Então é um personagem que funciona muito bem e espero que ele continue no nosso time por muito tempo, porque é muito legal de jogar com ele, beleza? Então se você tem um personagem pelo menos um SSS Plus, né, você deve sempre utilizar ele como um sidekicker, né, servindo ali ao Legendary Ronin, beleza? Não deixem ele de fora do seu time porque vocês vão estar deixando de ganhar dano, beleza? Eu fico por aqui, agradeço a sua participação. Se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer. Deixa o like aí para fortalecer o trabalho do tio e compartilhe esse vídeo aí para agregar. Rebeliões para vocês, rebeliões para mim e Devil May Cry.